Fomos para a rua para saber o que as pessoas entendem por taxa de esforço no crédito de habitação. Ouvimos respostas como uma taxa que tem de ser paga para termos o crédito de habitação, um imposto que tem de ser pago, o esforço que temos de fazer para conseguir obter o crédito de habitação. Portanto, basicamente as pessoas associam um pouco a alguma despesa associada ao crédito de habitação. No podcast de hoje vamos perceber este conceito de taxa de esforço e tentar perceber também se é o termo mais adequado. Bruno, explica-nos então o que é isto da taxa de esforço. Ok. Como disseste há pouco e bem, o nome realmente não está ajustado àquilo que é na realidade. É normal as pessoas pensarem que é taxa, porque o próprio nome indica que é uma taxa, mas na prática, o que é? É uma forma de calcular qual é o valor do teu rendimento que deve ser destinado a pagar aquele encargo do crédito de habitação. Que é para tu teres uma noção daquilo que te sobra, se está adaptado à realidade ou não. Então, quando hoje se fala, por exemplo, que a taxa de esforço não deverá exceder os 35%, por exemplo, o que é dito é, se ganhas 1.000 euros, o valor máximo que tu deves pagar ao banco de prestação são 350 euros. Para quê? Para sobrarem outros 650 euros para tu fazeres a tua vida e pagares as contas correntes. E, portanto, para o cálculo dessa taxa de esforço entram os encargos financeiros com créditos habitação e todos os outros créditos também que possam existir. Sim. Ou seja, imagina, por exemplo, vamos pegar no exemplo de um cidadão normal português que infelizmente tem que pedir crédito para tudo, porque o custo de vida é muito elevado e os ordenados são baixos. Imagina que já tens, por exemplo, um crédito automóvel a decorrer e que pagas 150 euros por mês do crédito automóvel. Supondo que tu sozinho recebes 1.000 euros, então tu só vais poder ter disponível para o crédito de habitação a diferença entre os 350 euros e estes 150 euros que já pagas ao banco. Então significa que só te vão sobrar 200 euros para pagar a prestação do crédito de habitação. Para nunca ultrapassar esta questão. Então, o que entra para o cálculo da taxa de esforço é todos os encargos que tu pagas fixos, com prestações ao banco, sejam eles de crédito pessoal, crédito automóvel, tudo isso vai entrar para a taxa de esforço. E Bruno, qual é a importância dessa taxa de esforço quando as pessoas vão contratar um crédito de habitação? Então, a importância, ao contrário daquilo que se pensa que a taxa de esforço é mal da fita, não é. Quando foi criada era com propósito de teres uma régua que te permite ter noção se depois de pagares aquele encargo se consegues ter valor para pagar as contas correntes normais. Vamos fazer aqui um exercício muito rápido. Imagina alguém, por exemplo, com os tais 1.000 euros que está a pagar 350 euros de prestação, portanto está no seu limite. Se eu pensar que eu vou gastar 400 euros em supermercado, não é difícil, vais gastar 40 euros em eletricidade, mais 20 euros em água, mais 20 e tal euros em condomínio, mais 40 a 100 euros por mês de deslocação. Portanto, então tu vais ver que só naquelas despesas que tu tens inerentes ao teu dia-a-dia, tu já tens aqui alocado 600 e tal euros, que era o dinheiro que tinha ficado disponível após pagares a prestação. Então, isto é o exemplo de alguém que está no seu limite. Então o ideal era sempre ter uma taxa de esforço abaixo dos 35% e não nos 35% que já é mesmo ali o limite. Portanto, o que é recomendado, o limite máximo são 35%, mas 30% seria o ideal. No entanto, esta taxa de esforço pode variar dependendo do tipo de agregado familiar, porque é diferente ser uma pessoa sozinha, serem duas pessoas, claro, ou ainda ter 2 ou 3 filhos na equação. Isso pode mudar um bocadinho o cenário da taxa de esforço, correto? Muda. Muda porquê? Porque, repara, é preciso ter em conta várias coisas. E uma delas é quantas pessoas estão no teu agregado familiar. Imagina, por exemplo, que tu tens 3 filhos e és a única fonte de rendimento, tu estás 1.000 euros e a prestação são 350 euros. Portanto, ficam-te a sobrar 650 euros. A questão é, com 650 euros e 3 filhos,
tu não vais conseguir pagar as despesas correntes do mês. Então, esta pessoa já estaria em dificuldade em conseguir cumprir com o básico dos básicos. Agora vamos pôr outro exemplo. Vamos supor que a tua taxa de esforço está a 35%, mas tens um ordenado muito superior. E depois de pagares a prestação, ainda te sobram, por exemplo, 2.000 euros para uma agregar familiar de 3 pessoas. Então aqui, embora a taxa de esforço esteja também já nos 35%, mas o dinheiro que sobra para tu fazeres face às despesas do dia a dia é um valor confortável para tu, então, fazeres face a essas despesas. Certo, portanto, os 65% que sobram de um ordenado de 1.000 euros é totalmente diferente de 65% que sobra de um ordenado de 5.000 euros, por exemplo. Sim. Faz toda a diferença. Sim. Muito bem. E Bruno, que estratégias e que alternativas é que tu poderás sugerir às pessoas para tentar reduzir esta taxa de esforço? Ok. Então, isto é quase como querer fazer um truque de magia, mas sem nada para auxiliar. Portanto, é o que nós temos ao dia de hoje. O que existe agora é... Nós estamos na altura das pessoas começarem a trabalhar por antecipação. O que eu tenho visto é muita gente deixar o barco passar. Porque, e aqui tem que ser objetivo e direto, porque a comunicação que está a passar para as pessoas é confusa. Eu tenho, supostamente, especialistas, uns a dizer que isto era uma coisa provisória, em que a taxa de juros iria subir, mas ia baixar logo, então as pessoas não tinham que se preocupar. Outros a dizer que já estamos perto do fim. Aliás, o próprio Estado muitas vezes disse isto. E o que é facto é que nós não estamos perto do fim. Então o que é que isto leva? Se as pessoas tiverem isto interiorizado, que isto pode vir para demorar e só a partir de 2025 é que vamos começar a ver abaixamento na prestação, mas são coisas mínimas, então as pessoas vão começar a fazer pela vida. E uma delas é começar a olhar se deve negociar com o seu banco e, caso o banco não tenha essa abertura, fazer uma transferência. Existem muitos casos, e nós temos muitas pessoas connosco que já recorreram aos nossos serviços e que conseguiram usufruir deste abaixamento de prestação, em que temos casos em que estamos a reduzir 20% a 30% daquilo que é o encargo que a pessoa tem. Então, nesta fase, as pessoas começarem a olhar verdadeiramente para uma transferência pode ser uma solução muito inteligente. Porque com isso podem conseguir reduzir a sua taxa de esforço, porque podem já estar fora do tal limite de 35%. Exato. E havendo uma transferência com um possível alargamento de prazo ou algumas soluções, poderão conseguir baixar a sua taxa de esforço até abaixo dos 30%. Sim. Por exemplo, muitos casos que acontece é, imagina o seguinte, eu comprei a minha casa há 8, 9 anos. Entretanto, eu tinha uma viatura que chegou ao fim de vida e eu tive que comprar outra viatura a posteriori. Se calhar, para estas pessoas, pode ser interessante juntar tudo apenas num ano de crédito. Só aqui eu tenho uma redução de prestação gigante. Primeiro, porque eu vou estar a prolongar o prazo do crédito do carro. Segundo, eu deixo de ter a taxa de um crédito pessoal e vou passar a ter a taxa de um crédito de habitação. E terceiro, quando fica tudo num só, mensalmente eu vou reduzir o meu encargo de uma forma estonteante. E as pessoas dizem, mas isso implica que durante muitos anos vou pagar depois o carro. Sim e não, porque repara, imaginemos que eu consigo reduzir na prestação 200 euros. Portanto, hoje eu estou a reduzir por causa de conseguir pagar as minhas despesas normais. Mas daqui a uns anos a taxa voltou a baixar e eu voltei a ter margem financeira. Então, como o meu rendimento se calhar já é mais superior e a prestação baixou, eu nessa altura eu posso começar a poupar. Para quê? Poupa algum dinheiro e no final do ano vou pegar em 2, 3 mil euros, vou bater a dívida e se calhar vou conseguir reduzir aqui a minha prestação rapidamente. Muito bem, Bruno. E começámos o podcast com a questão do nome, do termo taxa de esforço, poder ou não ser o mais adequado. Alguma sugestão para que fosse mais perceptível às pessoas do que realmente é a taxa de esforço? Sim, existe. Então, sim, o nome realmente deveria ser outro. Deveria ser PRC. Então o que é isto? Parte do rendimento destinado ao crédito. Seria mais fácil para toda a gente compreender o que é isto de taxa de esforço. E sendo mais perceptível, possivelmente as pessoas iriam ter mais atenção
Sim. É essa questão da taxa de esforço. Não seria o mal da fita, como ao dia de hoje nós vemos, mas as pessoas iriam compreender que é apenas uma forma de medir algo para a sua própria segurança. Porque basicamente a taxa de esforço não é algo mau ou bom, apenas é uma forma das pessoas medir se estão com o orçamento familiar ajustado àquele encargo que vão contrair. Exatamente, portanto, um indicador para as pessoas poderem estar enquadradas. Certo. Bem, obrigado pela contribuição, Bruno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.